Eu me chamo Marcos Scorzelli, sou designer e artista plástico do Rio de Janeiro. Bom, esses bichos têm uma história de amor entre pai e filho. Isso começa há um pouco mais de 50 anos atrás, quando eu nasci. Meu pai começou a brincar comigo de dobraduras de papel. Esses bichos ficaram esquecidos durante 30 anos, em determinada ocasião, enquanto a gente fazia a mudança do nosso escritório. Meu pai foi meu sócio, meu pai era arquiteto durante muitos anos. Eu encontrei um envelope, esse envelope continha uns 5 ou 6 bichos, e na ocasião, eu conversando com ele, eu não me lembrava disso. Ele me explicou o que era e eu resgatei esse projeto. Isso foi há 20 anos atrás, e eu durante 20 anos, junto com ele no escritório, ficamos desenvolvendo uma série de outros tantos bichos a 4 mãos. Até que meu pai faleceu em 2012, esse projeto ficou dormente, eu diria, e logo depois eu comecei de novo a desenvolver. Ele tinha como princípio ser em papel, e essa transição se deu em 2019, quando eu fui desenvolver um outro projeto e eu resolvi fazer alguns testes pegando um desses bichos e tentar fazer em aço. Desde então eu passei a desenvolver todos eles em aço, comecei a aumentar muito a escala até que chegou nesse formato que tem hoje, que são os bichos em grande escala, reproduzidos em aço, todos feitos à mão, com pintura feita à mão, no meu ateliê lá no Rio de Janeiro. Em relação à maneira como os bichos são desenvolvidos, é muito curioso, porque foram várias fases desse projeto. No começo, lá atrás, quando eu era uma criança, que meu pai brincava comigo, foram feitos uma série de bichos, uns 5, 6 bichos. Depois, 30 anos depois, esse projeto foi retomado a 4 mãos, eu com ele, e a gente desenvolveu mais uma série de animais. E isso era muito curioso, porque isso fazia parte da rotina do nosso escritório. Então era muito comum um estimular o outro e questionar, dizer, a gente não tem pinguim. E aí, um determinado dia aparecia um pinguim na minha mesa em papel, eu pegava aquela forma, lapidava, devolvia para ele, e esses bichos podiam levar às vezes um dia para nascer ou anos. Então assim, é muito comum. Até hoje eu tenho bichos que eu comecei a desenvolver com ele há mais de 10 anos atrás, que eu ainda não terminei o desenvolvimento. E por outro lado, às vezes acontece de nascer um bicho de uma tarde para outra, como foi, por exemplo, uma escultura recente que é o escorpião, que eu estava sentado e veio uma inspiração e eu resolvi fazer um escorpião a partir de um círculo. Isso acontece de uma maneira muito orgânica e muito natural. Bom, essas esculturas, eu parto de uma premissa de usar sempre cores primárias e muito saturadas, tá? Um espaço como a Ópera de Arame, que tem essa leitura de uma arquitetura metálica integrada à natureza, com rocha e muita vegetação, é um ambiente perfeito para essas esculturas, porque elas têm cores complementares. Elas são cores muito saturadas, então elas têm um contraste muito grande com a vegetação, com o cinza, com o espelho d'água. E o que é muito interessante é que a gente já teve experiências no Rio, em um museu, que foi a última exposição, no Museu do Açude, e que a observação é muito interessante. Eu digo que são crianças de todas as idades, porque não são só crianças, os adultos também ficam muito estimulados, porque como são objetos muito simples e muito lúdicos, a observação desperta uma curiosidade de tentar buscar uma desconstrução e tentar entender de onde que surgiu aquele movimento que gerou aquela forma. Então eu acho que a Ópera de Arame é um ambiente perfeito para receber essas peças. São esculturas que estimulam muito a integração da família, de passeio, de visualização, de observação. É um ambiente realmente muito favorável para receber esse material todo. A gente tinha, eu e meu pai, quando a gente começou a fazer isso a 4 mãos, a gente tinha uma diretriz muito clara, que era não ter perda de material, não ter solda, não ter, parafuso, emendas, não podia ter. E isso é um grande desafio, porque na verdade é chegar ao nível de simplificação tão grande e tão delicado que exige muito tempo, muita observação. E um outro aspecto importante também é o seguinte: são poucos movimentos. Então a maior parte desses bichos são feitos com pouquíssimos movimentos na chapa, né? E são chapas de aço, de rigidez. Esse contraste entre o aço, que é extremamente rígido, com a leveza de uma dobra de papel, que é o grande, eu diria, o grande estímulo de acompanhar, porque
O legal é olhar para essas esculturas, achar que elas são de papel e você chega perto, coloca a mão e se dá conta que elas são de aço. Isso acontece muito, assim, as pessoas chegam perto e não acreditam que elas são em aço. Essa transição é que foi o mais difícil para mim depois que meu pai faleceu. Foi como manter o conceito original do papel em peças tão grandes em aço.